1968, a cidade Bom Jesus, um pequeno município da Serra Gaúcha. De lá, dois gaiteiros resolveram absorver para si uma grande missão: levar a música e a cultura gaúcha para todos os cantos do Brasil. Eu falo de Edson Becker Dutra e Frutuoso Luiz de Araújo. No ano seguinte, em 1969, eles gravaram o primeiro disco, um compact disc duplo, dos dois lados, com música dos dois lados. E de lá para cá, naquele tempo, surgiu 54 anos de história. Naquele ano de 1969, surgiu o grupo musical Os Serranos, que em 54 anos de história colecionam 30 discos entre long plays e CDs, 4 DVDs, 2 Grammys latinos e uma legião de fãs por todo o Brasil. A missão foi cumprida. O desafio lançado no início se tornou um grande case de sucesso e que arrastou um universo muito grande de cantores e de tradicionalistas gaúchos para esse mundo de meu Deus em todo o Brasil. E agora, uma parceria com a TV Sul Catarinense, que nos deixa muito orgulhosos de termos aos domingos, às 13 horas, o programa Os Serranos com Edson Dutra, que está aqui conosco para essa entrevista especial. Hoje é quinta-feira, o Grupo Serranos está em Arroio do Silva, fez um show, vai fazer um show à noite, e a gente aproveitou essa oportunidade para conversar aqui com o Gaudério, de primeira, o berço da música gaúcha, a história do tradicionalismo personificado em 54 anos de trajetória. E muito obrigado pela presença, pela possibilidade de nos conceder essa entrevista. Eu, como jornalista, me sinto privilegiado de poder ter essa conversa. Como foi aquele pensamento? Qual era a idade? O que passava na cabeça de querer enfrentar o Brasil levando o tradicionalismo? Bem, meu caro Xuxo e telespectadores, antes de mais nada, a minha alegria em conhecer todas as dependências aqui da TV Sul Catarinense, e mais do que isso, além de comprovar a qualidade dos equipamentos que tem aqui, os estúdios, toda a infraestrutura, a minha alegria em conhecê-los pessoalmente. E a ti e a todos os demais colegas, desde os diretores até os câmeras, e fiquei sabendo que tem um Juninho aqui também, né? De sorte que estar aqui com vocês é uma alegria para mim, ainda mais que essa emissora é uma das tantas que exibem, e com muita honra para nós, o nosso encontro com os serranos na TV. Um programa feito com carinho, com amor, e que se propõe, como tem feito, levar a bom termo uma cultura gaúcha, expandindo-a por grande parte do país. Respondendo objetivamente a tua pergunta, foi realmente em 68 que nós gravamos, aliás, tocamos o primeiro baile com o nome Os Serranos, e é a partir daí que eu conto a história dos Serranos, porque antes nós chegamos com o Frutuoso Luiz de Araújo, que era meu conterrâneo e que acidentalmente nos conhecemos em Porto Alegre, porque coincidentemente no mesmo ano fomos estudar em Porto Alegre, em 67, ele para a área da ciência, tanto que se formou em medicina veterinária, depois foi até diretor da faculdade lá em Pelotas, e eu para a área das letras, na medida em que gostaria de fazer o curso de Direito, acabei concluindo o curso também, advoguei por 10 anos, então cada um tinha sua meta nos estudos, mas nos encontramos acidentalmente na Rua da Praia, porque não havíamos combinado de que aquele ano iríamos estudar em Porto Alegre, vindos ambos de Bom Jesus. E aí nos encontramos e quis o destino, né, que encontrássemos ali: o que tu estás fazendo? Olha, eu vim estudar aqui e tal, eu também vim. Trouxeste tua gaita? Eu, claro, e ele trouxe tua gaita também, tá, isso aí. Vamos tocar algumas músicas juntos para matarmos a saudade da nossa querência serrana? Vamos. Nos encontramos durante aquele ano muitas vezes, fomos compondo algumas músicas, e daí até que em 68, e naquele ano 67, tocamos 2 bailes sem nome, porque nos convidaram para tocar, especialmente a mim, um amigo meu me convidou para tocar um baile acompanhado de outras pessoas. Eu digo: não, sozinho eu não vou, só se eu puder levar o meu amigo.
meu companheiro aí, que eu tenho uma dupla aí, que a rigor não tinha essa dupla formada, ninguém conhecia, a não ser nós dois, mas eu tenho um amigo que tocará comigo, não, pode, é bem-vindo também. E aí tocamos o primeiro baile na Escola Técnica de Agricultura de Viamão. E o pessoal gostou e dali já acertamos outro baile, ainda em 67. Quando chegou em 68, que nós fomos para Bom Jesus nas férias, olha, mas foi legal, tocarmos aqueles 2 bailes lá, e nós éramos muito fãs dos irmãos Bertucci, que tocavam com 2 gaitas. Quem sabe nós formamos a nossa dupla. Pois é, isso, ficamos ensaiando e tal, vamos formar então, mas qual é o nome? Não tínhamos nome e tal. Aí até que discutimos um nome, ficou entre nós só. E voltamos para tocar, para morar em Caxias do Sul aí. O interessante é que foi coincidência que os pais dele o mandaram para Caxias do Sul e os meus também, sem combinarem. Agora tu veja o detalhe. Mas é de destino mesmo. Porque ficaríamos mais próximos de Bom Jesus. Sim, exato. Claro, pertinho. Aí, ó, tu vais, eu vou para Caxias, mas eu também vou para Caxias, mas e as gaitas vamos junto. E aí começamos e fomos morar próximos um do outro. Coisa de uma quadra, numa cidade grande como já era Caxias na época, morar uma quadra perto da outra, coincidência também. Aí os ensaios progrediram até que nós chegamos em julho, lá em Bom Jesus, na nossa terra, e o patrão do CTG, nos conhecendo, sabendo que nós tocávamos ali, mas não que estávamos juntos tocando, perguntou, escuta Edson, ao teu ver, trazemos para os bailes de setembro aí, os Bertucci, Cobra do Teclado, a Dupla Mirim, os Araganos, Trechirus, que eram os nomes luminosos da época, né? Quem é que tu acha que nós podemos trazer? Eu digo, por que vocês não trazem os Serranos? Mas quem são os Serranos? E o patrão do CTG, que era meu amicíssimo, havia nascido ali dentro, né? Digo, é o Frutuoso Araújo e eu. Mas não é possível, vocês têm uma dupla, temos, mas tem bateria? Digo, tem. E aí veio um blefe que eu fiz, porque nós não tínhamos baterista. Digo, mas bateria eu arrumo. Eu pensei comigo na hora, eu tenho. Digo, e tem mais, tem até um pandeirista junto. Ah, tem pandeirista, que os cobras do teclado tocavam só com bateria e pandeiro. E eu conhecia, o baterista era meu primo, que já tocava outro estilo de música, que era baterista. E o pandeirista eu conhecia, que era o vendedor de lenha da Boca da Serra, ali de Bom Jesus. Digo, sem dúvida, tem baterista, mas então está contratado, e qual é o preço? Aí acertamos, sei lá que preço que ele ofereceu, e estava tudo bom. E tocamos. 50 anos atrás? 53 anos atrás, né? Aí acertamos aquele preço e já ficamos aí. Só que aí eu cheguei em casa, falei com o Frutuoso, depois lá, e disse, meu pai, acertamos um baile de setembro aqui em Bom Jesus. Os bailes. Eu tinha 16 anos. Nossa! Acertamos um baile, só que nós precisamos fazer um cartaz. E aí tive que pedir dinheiro para o pai, e o Frutuoso pediu também para nós. Voltamos a estudar em Caxias, e a partir da segunda, né, isso foi em julho, né? Em agosto continuamos o nosso estudo lá, e fomos no Jeremias, que era o fotógrafo mais caro que tinha em Caxias do Sul. Mas deixava todo mundo bonitão, né? Desenhava as fotos no Photoshop de hoje. E aí fizemos o nosso cartaz e botamos lá Os Serranos, né? Em aquele cartaz preto e branco, Frutuoso eu com as 2 gaitas. E aí não tinha nada que colocar, né? Botamos assim a dupla mais jovem do Rio Grande do Sul. Aí já começava com a dupla mais alguma coisa, né? A mais jovem. E aí espalhamos cartazes por toda Bom Jesus, né? 70 cartazes e tudo, oceanos e tal. E aí começou efetivamente a nossa história profissional. A partir de 20 de setembro de 68 é que tem o nome Os Serranos. E lá para cá foram... Perdoe-me que eu fui muito longo aí, mas é bom para conhecer a história. São 31 CDs. Esse aqui que tem na minha mão, se der para aproximar aí, depois a produção faz isso, é o último, é um CD duplo, com os grandes sucessos, né? Não, são músicas inéditas. São todas músicas inéditas? 5 só não inéditas, são 30 músicas e 5 não são inéditas. São 15 cada lado, cada CD, isso né? Isso aí. Cada lado, só no tempo do lado. São 15 músicas cada CD e 30 delas são... Isso aí, e 25 são inéditas. 25 inéditas. E como é se reinventar ao longo do tempo e manter fixa essa chama do tradicionalismo, da cultura, porque muitos grupos acabaram derivando um pouco os ritmos, né? E o Serrano sempre manteve essa identidade cultural, que é o princípio, que foi o objetivo desde o início. Como foi se reinventar ao longo do tempo? Olha, nós enfrentamos realmente modismos,
né? Mas sempre tivemos a conscientização e a consciência, né, de que o tradicionalismo não contempla modismo, contempla evolução. Daí o próprio movimento tradicionalista se explicar, porque é algo em movimento, acompanha o fato social. Só que nós não podemos perder, como diria o poeta, a razão, a essência, né? Então, esses princípios básicos da tradição gaúcha, desde as pilchas que nós herdamos dos pais, dos avós, das pesquisas que foram feitas, dos livros que foram escritos sobre isso, então nós temos esse parâmetro. A pilcha gaúcha é essa, não vamos inventar. Houve uma época que alguém botava o lenço de qualquer jeito, ou botava, às vezes tinha gente que amarrava lenço até na perna, né? Só para falar no lenço, né? Então o tradicionalista é esse que tem 2 ou 3 formas de usar o lenço. Tinha alguns que usavam até o lenço como vincha, às vezes, porque o cabelo era muito grande e tal, botavam assim, e tal, até se usava isso aí. Mas em regra, o lenço é o lenço no pescoço. Então tem por parâmetro a história, as pesquisas. A bota é a bota, não é a sapatilha? Isso. A sapatilha nós até usamos para alguma coisa, por exemplo, alguma apresentação mais caseira, algo assim, mas também, em regra, nós temos feito todos com bota. Por vezes, tem um colega nosso agora que adentrou os serranos, que usa uma sapatilha que correlata muito com a pilcha dele, até fica bonito. Certo. E é uma certa pilcha de descanso, como se colocaria assim, né? Não perde a essência, porque nós sempre usamos sapatilha, seja de couro ou essas mais modernizadas, assim, que tem algo que lembra aquela sapatilha de couro, eminentemente, as velhas alpargatas que se usava nas estâncias. Apenas para falar nas pilchas. As composições mantêm a essência do objetivo da música tradicionalista. Isso aí, as composições são correlatas com a motivação do campo, a motivação da saudade, alguma coisa sempre voltada aí ao prestígio, por exemplo, da mulher gaúcha, da prenda gaúcha, sempre tão reverenciada, e alguns feitos. Tem muitas músicas que nós denominamos assim, essa é boa, vai contar historinha. Então tem algo, por exemplo, como a música que o Teixeirinha compôs, né, o Tordilho Negro, conta a história da doma do Tordilho Negro, que ele domou o enredo da música. Isso aí. O enredo da letra, para fazer com que o ouvinte, o fã, aquele pessoa que vai escutar a música, possa viajar como se contando uma história, com um pequeno livro musical. Isso aí, uma síntese, né, de uma pequena historiazinha. E nós temos também a questão que é importante no meio do tradicionalismo, que é, além da letra ser consistente, o respeito aos ritmos gauchescos. Então nós temos diversos ritmos e sempre demos ênfase a um ritmo que é eminentemente tradicionalista, que é o bugio. E para corroborar o bugio se dança 2-1? 2 e 2. 2 e 2? 2 e 2. Ah, tá. Eu sempre achei que era o 2 e 1. Não, aí começou burrinho. Isso, o microfone vai cair. Que é uma imitação, segundo as pesquisas, o próprio Paixão Corte sempre fez isso aí, de quando os gaiteiros antigos do Rio Grande do Sul não tinham gravado ainda, eles tocavam a sua gaita de botão, a sua gaita pianada, muito pouco mais era a gaita de botão, que é pioneira, os tempos antes do Tio Bilia, né, antes dos Bertucci gravarem ainda, gravaram em 52, 53, quando eu nasci, né? E aí os gaiteiros antigos do Pago imaginavam que podiam fazer nos baixos da gaita o mesmo roncar que os bugios faziam nos pinheiros ao redor da casa. Então o Gil roncava lá quando estava para chover, eles faziam com a gaita a mesma coisa, imitando o bugio, até provocando o bicho, porque tinha muitos bugios, muitas matas próximas às casas. A essência da natureza da música. Isso aí. Então foi a inspiração para compor e o ritmo, e deram o nome desse ritmo, bugio, justamente pela comparação do roncar dos baixos com o roncar dos bichos. Pelo objetivo da criação do ritmo, né? Também. E a maneira de dançar esse 2 e 2 é a forma que os bugios caminham. Ainda hoje temos bugio nas nossas matas, dos dois lados, caminhando assim. E dessa forma que a gauchada começou então a
E dançar imitando o bugio na dança. Nada mais autêntico do que chamar isso de tradicional. Com certeza. É uma questão da raiz, né? Com certeza. Da cultura. Né? E para confirmar todo esse prestígio que os serranos sempre deram a esse ritmo, que é autenticamente gaúcho, eu criei em São Francisco de Paula um festival chamado Ronco do Bugio, que por mais de 25 anos teve edições que deixaram muitos discos, e nós tocamos recentemente a Festa do Pinhão por lá, e o pessoal comenta até hoje ainda que tem muita saudade do Ronco do Bugio, tanto que tem muitos discos que foram lançados aí, e que foi uma efetiva contribuição para o aperfeiçoamento do ritmo, a discussão sobre o ritmo, há pesquisas hoje muito bem feitas sobre a importância desse ritmo no contexto cultural gaúcho. E há até um projeto de lei, né, tramitando para que torne o ritmo bugio um patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. Exatamente. É interessante. Isso tem muita lógica e um contexto razoável para a consideração em termos de legislação. Eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. Tenho duas, mas eu queria fazer essa primeira. Praticamente os serranos são, para a música gaúcha, eu diria, compararia, se eu estiver exagerando ou não estiver falando corretamente, pela minha ignorância catarinense, mas eu compararia os serranos como o Rolling Stones da tradição gaúcha, porque não há, o Juliano vai me contrariar se eu estiver errado, porque não há como não falar em música tradicional sem mencionar já de imediato os serranos. Só que eu não corro tanto que nem o Mick Jagger, corro menos no palco. Mas eu quero lhe dizer assim, essa conquista, o senhor poderia dizer que aquela missão lá do começo, daqueles dois meninos de Bom Jesus, de levar a música gaúcha para todo o Brasil, é uma missão cumprida? Eu acho que é uma missão ainda que está sendo cumprida. Nós, na verdade, não sonhávamos chegar, nem imaginávamos chegar há tanto tempo na estrada. Tanto que eu cursei Direito com o fito exclusivo de ser advogado. E eu fiz advocacia por 10 anos e meio. Depois, quando não tive mais tempo de exercê-la, porque as nossas viagens constantes, eu tocava sozinho o acordeão. Hoje nós temos 2 colegas que nos assessoram nessa área específica do acordeão, dado o número expressivo de eventos, mas na época já tocávamos muito. Estou falando aí na década de 80, né? Eu advoguei de 76 a 86. Então era tudo comigo, composições, eu que era o diretor artístico, sempre fui o diretor artístico dos Serranos, eu que tinha a responsabilidade de atender contratos com gravadora e tinha que produzir música. Eu tive de produzir música, quisesse ou não, porque eu tinha assinado um contrato que eu tinha que produzir músicas. Então isso aí foi a mutuca tira boi do mato, como se diz, né? E às vezes tu ia te acomodando, que muitos shows, chegava cansado em casa, mas eu pensava que tal mês eu tinha que ir para São Paulo para gravar. E tinha que buscar repertório. E tinha que fazer repertório. E aí começava não só a compor, né? Coisa que tu sabes muito bem fazer, mas também compor e musicar. E depois vieram ensaios e tal, e muitas das composições que nós fizemos foi com esse objetivo, de atender os discos, atender a carreira que ela nos cobrava muito. E se eu já tinha um compromisso com os serranos anterior à advocacia, quando comecei a advogar, foi muito bom, tive boas ações, juridicamente falando, mas a coincidência dos horários e das viagens não me permitiu levar as 2 profissões concomitantemente por mais tempo. Esse trabalho da composição hoje ele é mais compartilhado? Há muita gente que recorre ao senhor. Senhor Edson, eu tenho aqui uma música, será que o senhor pode ouvir? Quantos entregam uma demo para o senhor assim por mês? Já entregaram muito, quando eu avocava a mim totalmente a responsabilidade das composições. Hoje, meus colegas, o colega que deixou o Serranos há coisa de 2 anos e meio por aí, Daniel Hack, que tocava conosco, gravou conosco muitos anos, o Daniel assumiu muito essa posição. Foi quando eu comecei com o meu programa de rádio a dar uma certa desvio de atividade específica entre só os Serranos. Aí quando eu comecei a focalizar no rádio, para divulgar os Serranos também, comecei a desenvolver o programa de rádio. Depois, tanto em muitas cobranças no Mato Grosso, veio a necessidade
por pedidos de pessoas, de emissoras de televisão. Só no Mato Grosso nós temos mais de 15 emissoras de televisão que exibem lá. As pessoas não querem gravar uma música com você. E aí começaram não só a me mandar, mas também a pedir que nós produzíssemos mais material para mandar para eles. Aí o Daniel me ajudou muito nessa situação. E agora o William Rengen, que toca conosco, e o Estevão Guedes, que me ajudam nessa questão das músicas que chegam, para analisar isso aí, fazer uma certa seleção e a partir daí aproveitarmos ou não para as nossas gravações, independentemente, Xixo, do que eles compõem, porque os meus Madruga compõe muito, né, o William compõe muito, o próprio Estevão compõe, né, e eu componho também, continuo compondo algumas coisas. De modo que aí nesse disco deve ter 2 ou 3 músicas minhas aí. Não, tem mais. Uma delas chama-se Caminhoneiro, Sonho e Vida, que é uma homenagem que nós fizemos para essa classe tão importante no contexto social e econômico. Mas tem uma do tempo que o senhor ainda andava com o Frutuoso. É um solo. Redomona. É o Redomona. Essa é do tempo aí. Dois solos de acordeão. Para nós caminhar, como é que surgiu? Os programas de rádio e os programas de televisão vieram naturalmente? Vieram naturalmente. Pela necessidade de nós divulgarmos mais a nossa música. Se nós tivermos, isso é fácil de entender, se nós tivermos mais emissoras ligadas mais diretamente conosco, e o programa de rádio começou sem nós falarmos internet, né? Foi em 2004 que eu comecei. Então eu tinha que gravar os programas em CD. Ia lá na gravadora City, gravava o programa em CD, ia para o correio, comecei com 34 rádios, hoje são mais de 280, e aí enviava toda semana para 34 rádios, basicamente do Rio Grande do Sul. Tinha umas 2 ou 3 aqui de Santa Catarina só. E aí comecei a enviar. Depois veio o MP3, que num CD eu já gravava um mês de programas. Mandava o MP3, já melhorou muito. E depois começou internet para alguns, MP3 para outros. E tá hoje, graças a Deus, tudo internet, né? E a televisão também surgiu? A televisão também. A televisão foi... O pessoal começou, do que eu te disse há pouco, Mato Grosso, não chega nada de vocês aqui. Então seria bom, por que vocês não fazem um programa de televisão de vocês, convidem outros artistas, tá? Mas passar onde? Não, nós vamos conseguir emissora para vocês aqui. Custo zero, conseguimos emissora para vocês aqui, mas quantas? 3 é certo, tal cidade, tal cidade, tal cidade. E aí eu digo, bom, falei para o meu irmão assim, digo, Toco, voltei do Mato Grosso agora, que não tinha ido aqui no final de semana, digo, mais uma querem um programa de televisão. Tem mais uma para ti. Aí ele pensou um pouquinho e disse assim, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim, qual é que tu queres? Eu digo, me dá a ruim primeiro então, para depois eu melhorar agora. A ruim é que tu não vai ter mais tempo para nada. Diz ele, porque tu gosta de fazer as coisas bem feitas e tal, não vai ter, né? O teu tempo, que tu gosta muito de pescar, vai diminuir tuas pescarias e tudo. Mas e a boa é que nós vamos divulgar muito o Serrano. É verdade, é verdade. Digo, bom, eu sempre tive muito desafio na minha vida, digo, então vou fazer, porque sempre televisão eu a vi nesse lado aqui. De ser entrevistado, agora eu protagonizar, entrevistar é completamente diferente, né? Exatamente. Então, infelizmente nosso tempo está acabando, né? Que pena. Nós vamos ter muito serrano ainda, vai ter uma programação na Jomara também, que vai fazer musical, vai ter toda essa parte. Mas eu queria fazer uma última pergunta para nós encerrar. Pois não. Os serranos, vai haver um momento em que ela vai ter que passar por um processo de sucessão. Sim. Infelizmente, a gente não é eterno. O senhor consegue perceber na música gaúcha de hoje herdeiros dessa tradição? Os serranos contrariam um pouco essa ordem, né? Porque chegar a 53 anos já devia ter alguém no lugar, né? Isso aí se deve ao carinho das pessoas, ao sucesso que nós conseguimos, porque todo sucesso em qualquer profissão, ele tende a que as pessoas o mantenham, ou busquem mantê-lo, porque estão se dando bem em todo sentido, no sentido social, no sentido profissional, no sentido financeiro, conseguem viver exclusivamente da música, o que é muito raro para aqui no nosso, falando em termos de sul brasileiro. É muito raro viver exclusivamente da música. Então, nós, até agora, estamos nos reinventando, às vezes por opção, mas muito mais por circunstâncias.
Então nós mudamos o quadro de artistas umas 3 vezes, assim, fundamentalmente, de saírem 3, 4 colegas, e nós temos que nos reinventar. Então são novos serranos que entram, mas dentro da metodologia, do espírito, da filosofia, do comprometimento com o público, do respeito às tradições gaúchas. Entrou aqui nos serranos, tem uma linha para seguir. Às vezes alguém não se adapta muito, se corrige ou se pensa em corrigir. Quando realmente não se adaptou, amigo, valeu, bateu outro, olha, segue firme, nossos programas estão à tua disposição para o teu novo grupo, sem ressentimentos, mas aqui nós temos uma linha a seguir. Então isso já ocorreu nos serranos, e eu acho que fora os serranos, né, eu respondendo agora mais assim diretamente a tua pergunta, eu digo que nós gostaríamos que tivessem mais artistas com essa visão que nós temos da música gaúcha para mantê-la como nós aprendemos dos irmãos Bertucci. A evolução é inevitável, mas os serranos é o próprio exemplo da evolução dentro da música gaúcha sem perder a raiz. Nós, quando os Bertucci começaram, não tinha uma iluminação, só para falar nesse aspecto também. Eram as luzes do próprio salão, eram candeeiros às vezes. Né? Os serranos trouxeram iluminação para o palco, luz negra. Teve uma época que nós fazíamos com luz negra, com gelo seco. No final da década de 70, 80, nós compramos um ônibus. Ninguém tinha ônibus. O meu pai, quando soube que nós compramos um ônibus, ele morava em Bom Jesus, né? Ligou para nós: mas vocês não têm onde morar, moram de aluguel, comprando ônibus. O pai disse, né? Que ele, na visão dele, não precisava fazer um investimento desse. Aí eu digo: pai, nós estamos vivendo, o senhor sabe, nós estamos vivendo disso, é para o nosso conforto, isso é status também. Na época era status, né? Trazia um ônibus, dotava o grupo de qualificação. Logística também? Também, tudo, e descansar, porque nós não precisávamos vir dormindo, dirigindo, conseguimos dormir, não precisávamos vir dirigindo. Então, uma série de coisas ao longo do tempo que nós fomos protagonistas. O primeiro telão, né? Eu quero crer que o primeiro programa de televisão de um grupo também, agora está sendo já mais para cá, né? E uma série de coisas que procuramos inovar. Mas especificamente assim, o grupo, na sua visão, você como um artista, como um tradicionalista, como uma grande referência, se no passado os Bertucci foram referências, hoje os serranos são referências para muita gente, quem está começando, quem já está caminhando, quem seria, não querendo colocar preferência, mas o senhor classificaria algum grupo que poderia ser assim, que caminha na linha dos serranos? Na nossa linha teve o Porca Véia, foi um artista que nós oportunizamos o início da carreira dele, meu irmão e eu, porque sentíamos dele uma autenticidade muito grande, muito afinado com a obra dos irmãos Bertucci. E ele trabalhou bem durante tanto tempo, tanto que alguns colegas na época saíram daqui para tocar com ele. Tanto que sentiram assim a possibilidade de, com o grupo do Porca, serem mais autônomos nas decisões e tudo, porque meu irmão sempre fomos muito rígidos em algumas decisões do conjunto. E alguns se deram bem, outros até depois tiveram um acidente, que nós sabemos aí, que até faleceu o It, que é o nosso baterista, né? Então tiveram esses problemas. Mas o grupo que o Porca Véia montou e que hoje é o Grupo Cordiona, é um dos grupos que realmente é muito agradável de se ouvir, né? Tem bons instrumentistas e uma música comprometida com a tradição gaúcha, né? E tem outros grupos novos que têm se apresentado lá no nosso programa, que tem potencial para representar muito bem a tradição gaúcha, né? Eu não saberia agora aqui te dizer especificamente os nomes, o William está mais habilitado, assim, o meu colega tem mais contato com todos eles, mas eu não vejo muitos também, é uma preocupação que eu te disse. Precisávamos ter gaiteiros, mas nós precisamos mais guitarristas de música gaúcha, identificados com a nossa música gaúcha, cantores de música gaúcha de baile, porque o Serranos é um conjunto de baile, nós fazemos espetáculos, fazemos shows também, mas a nossa linha, a nossa origem é fandangueira, né? Com algumas nuances de espetáculo. Então temos shows, fazemos só shows, mas os serranos têm a sua base no baile gaúcho. E eu defendo que os tradicionalistas aí querem realmente que tenha um conjunto gaúcho voltado para tocar rancheira, para tocar bugio, tá? Para que os fandangos não parem no nosso Brasil. Porque o CTG é sinônimo de fandango e fandango é sinônimo de CTG. E quantos nós temos pelo país?
Então é isso que me preocupa também, né? Que tenhamos mais grupos musicais que toquem músicas alusivas à tradição gaúcha eminentemente. Ok. Queria poder falar mais, poderíamos conversar muito tempo, mas infelizmente o pessoal lá da técnica está desesperado, dizendo que eu tenho que terminar a entrevista. O Jomara está tendo uma síncope lá no suíte. Nós vamos terminando por aqui. Agradeço muito. Por favor. Valeu, mais uma vez. Valeu, Chico. Pela entrevista. Obrigado. Um prazer muito grande. É isso aí. Voltamos após o intervalo.